Evangelho segundo Lucas, o capítulo 24, nós leremos do verso 19 ao verso de número 32. Lucas, capítulo 24, nós leremos do verso 19 ao verso de número 32. Amém? E eu gostaria de trabalhar com esse tema nessa noite, caminhando com Jesus, mesmo sem reconhecê-lo. Caminhando com Jesus, mesmo sem reconhecê-lo. Diz assim a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, verso 19. E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus, de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, já estamos no terceiro dia. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu na presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém. Podemos assentar. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor, que nós leremos alguns dos trechos que foram falados aqui. Amém? Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo vai ficar bem. Se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo vai ficar bem. Essa é a frase de um grande pastor já falecido, chamado Tim Keller, ou Timothy Keller, um pastor norte-americano que no seu ministério organizou uma igreja na cidade de Nova York. E essa igreja, que era questionada por muitos, por acharem que não iria para frente, uma igreja, uma grande cidade, uma cidade que não é a capital dos Estados Unidos, mas uma cidade cosmopolita, uma cidade abrangente, uma cidade multiétnica, onde talvez o evangelho não prosperasse. Ele conseguiu organizar e ter uma igreja abençoada nessa região. Mas Tim Keller, ao falar essa frase em 2021, já no final da pandemia, 2020, 2021, ele escreveu um livro sobre vivendo e estando com esperança em Jesus em tempos de medo. Esse pastor sofreu e lutou contra um câncer na tireoide por mais de 12 anos.
E ao perceber que esse câncer não se redimia, não entrava em remissão, ele chorou uma noite com a sua esposa, mas lembrou e falou dessa frase: se Jesus ressuscitou dos mortos, tudo vai ficar bem. Ele disse que ele, sendo um homem acadêmico, um doutorado, um grande pastor e professor, ele disse que para ele não fazia nenhum sentido acreditar em falsas esperanças ou o que talvez a intelectualidade ou a ciência dizia sobre a ressurreição de Jesus, dizendo que a ressurreição de Jesus talvez fosse algo desprezível ou algo que não poderia ser comprovado pela ciência. Mas ele decidiu ficar com a palavra de Deus e crer até o fim de sua vida, crer em Jesus como é de fato atestado nas Sagradas Escrituras. O texto que nós lemos nessa noite fala do trajeto de uma caminhada com dois discípulos, os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos que estão saindo de Jerusalém, provavelmente no terceiro ou no quarto dia após a morte de Jesus e posteriormente a sua ressurreição. Eles estão caminhando por essa estrada e um outro homem que do nada resolve caminhar com esses dois e começa a conversar com esses dois homens, com esses homens no caminho de Emaús. Esses homens começam no versículo 13, 14, 15 e 16 a relatar sobre um evento que aconteceu em Jerusalém, um evento que assustou todos os moradores de Jerusalém, um evento que era talvez, como diz na internet, o Trend Topics, era o evento mais falado. Se tivesse internet naquela época, com certeza seria o evento mais comentado na internet, que é a morte de um homem galileu numa cruz do Calvário, e que ao terceiro dia, alguns dos seus discípulos, mais especificamente algumas mulheres, vão ao túmulo dele e percebem que não há nenhum corpo naquele lugar. E percebem que uma pedra grande, como nós vimos aqui na Páscoa, foi removida. E os soldados romanos nem estão ali mais tomando conta daquele corpo, porque não tem mais corpo. Creio eu que os soldados romanos que estavam ali tomando conta do túmulo de Jesus sumiram, se evadiram, porque se fossem localizados, seriam, no mínimo, punidos com a pena de morte, por não prestar atenção, por descuido ao corpo de Jesus. Aqueles guardas romanos, inclusive, foram colocados para garantir que não houvesse nenhuma fraude, para que não houvesse nenhuma retirada escondida daquele corpo, pois sabiam da proposta de Jesus de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas isso acontece de fato, e Jesus começa então a aparecer. Apareceu aquelas discípulas de Jesus, depois apareceu no caminho de Emaús, depois apareceu aos apóstolos num lugar específico, como está lá em João. Em Atos, ele aparece para quase 500 pessoas, e então ele é assunto, ele sobe ao céu. As 500 pessoas estão relatadas lá em 1 Coríntios. Jesus aparece várias vezes naquele lugar, naquele contexto, com o corpo ressurreto, com o corpo glorificado, para mostrar para aquele povo, para aquelas testemunhas, que a palavra de Deus se cumpriu, que houve uma morte e uma ressurreição. E agora, com essa ressurreição, eles poderiam caminhar tranquilos e seguros e poder espalhar a mensagem do Evangelho, como está em Atos 1:8, a começar por Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. E assim aconteceu. Esse é o relato do texto bíblico lido nesta noite. Mas numa dessas aparições, em particular, Jesus aparece aos homens que estavam a caminho de Emaús. Como diz o texto, discípulos de Jesus. É interessante que eles dizem para Jesus: será que você é o único que não esteve em Jerusalém, no verso 18, e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ou seja, Jesus está perguntando àqueles homens o que está trazendo temor, amedrontando aqueles homens. E aqueles homens dizem: você não sabe o que está acontecendo? É interessante que quando Jesus morre, você vê a negação de Pedro, você vê os discípulos se afastando de Jesus. Poucos estavam vendo a sua crucificação, pouquíssimos, porque ficaram com medo do que poderia acontecer após a morte de Jesus e com seus seguidores, perseguição e morte. Mas aqueles homens estão ali caminhando e Jesus aparece até os dois e caminha com aqueles dois. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e gostaria de falar
sobre esse tema, caminhando com Jesus, mas sem reconhecê-lo. Vocês vão ver ao longo do texto que esses discípulos caminham com Jesus sem conhecer Jesus ou sem reconhecer que era o próprio Senhor Jesus Cristo. E você pode acompanhar comigo no verso 19. Nós temos aqui a primeira lição sobre caminhar com Jesus. Aqueles homens estavam caminhando com Jesus, mas com a interpretação errada. Estavam caminhando com Jesus, mas com a interpretação errada. Volte comigo ao verso 19, que diz assim: Ele lhes perguntou, do que se trata? E aqueles homens explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que essas coisas aconteceram. Aqui nós temos uma interpretação errada sobre o Messias naquele período. Há uma hermenêutica errada, há uma interpretação errada de quem era o Cristo, de quem era o Messias, qual era a sua função, qual era a intenção de Deus ao enviar seu Filho para aquele povo. O povo de Israel, principalmente onde nós chamamos o período interbíblico, os 400 anos ali entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, começaram a criar muitas teorias de como esse Messias, esse Cristo, viria para redimir o povo. Você vê no verso 21 que ele fala sobre redimir Israel. Mas qual é a forma correta, qual é o jeito correto de redimir Israel na perspectiva daqueles homens que estavam ali e na perspectiva dos judeus de sua época? Vocês sabem que os judeus viviam sob o jugo do Império Romano. Estavam debaixo da lei e da autoridade do Império Romano. E ao ficar debaixo dessa lei, desse império, eram restritos de sua liberdade, eram restritos e tinham que seguir as ordens do Império Romano. Um povo judeu que já tinha sido cativo na Babilônia, já tinha sido levado cativo, que já tinha estado na condição de subordinado a um outro império, agora vive debaixo do Império Romano, que domina grande parte do mundo conhecido. Mas eles tinham a esperança, da mesma forma que se você ler Isaías 40, Ciro, rei Ciro, que é chamado de ungido, que é chamado de Messias para aquele povo, que liberta, que traz uma certa libertação ao povo judeu, eles entendiam que o Messias viria como um guerreiro libertador da tribo de Davi, como está na Escritura, para trazer uma libertação institucional do Império Romano, para trazer de volta um governo em Israel em que ele reinasse e o povo tivesse toda a sua liberdade de governar e de servir. Não é comum que você vai ver nos relatos daquela época grupos como os fariseus que pregavam dessa forma, os saduceus nem tanto, mas havia um grupo armado, e você vai ver Zebedeu, você vai ver Tiago também, você vai ver dentro do grupo de Jesus um grupo chamado de zelotes, um grupo que era treinado para pegar em armas e para reconquistar a terra da Palestina, aquela região do jugo do Império Romano. Eles faziam o que nós chamamos hoje de intervenções terroristas, ataques terroristas. Faziam ciladas contra soldados romanos e tentavam, aos poucos, se organizar, entendendo que aquele exército, que aquela milícia, tinha a finalidade de libertar Israel, libertar o povo judeu do jugo do Império Romano. Mas Jesus chega a esse mundo e começa a falar no início do seu ministério, por volta dos 30 anos de idade, que ele é o Messias, que ele é o Cristo. São palavras sinônimas. E o povo começa a se alegrar, sabendo-se que naquela época era muito comum, de vez em quando, um homem dizer que ele era o Messias, que ele era ungido de Deus para trazer libertação para aquele povo. Mas aí Jesus começa a falar que meu reino não é deste mundo, que o Filho do Homem será colocado no madeiro, que o Filho do Homem, o que é de César, o que é de Deus, dizendo que as autoridades humanas
instituídas para ele pouco importam, porque a libertação que ele vem trazer é uma libertação espiritual, é a libertação do pecado, é a libertação do jugo do pecado, é a libertação do pecado que oprime a humanidade, é a libertação do poder do pecado. Jesus, através da cruz do Calvário, nos dá a liberdade para viver eternamente com Ele nos céus e aqui na terra não pecar mais. E depois que Ele foi assunto aos céus, Ele nos dá o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo, no processo de santificação. Mas aquele povo ainda insistia nessa interpretação errada do Antigo Testamento, nessa interpretação confusa do Antigo Testamento, de achar que o Messias viria e tomaria o Império Romano, e tomaria o poder político do Império Romano. Tanto que muita gente se frustrou por conta disso. E ultimamente, o mais recente, algumas teologias têm colocado Jesus ou interpretado a Bíblia Sagrada de forma errada, dando um entendimento errado de qual é a missão da igreja e qual é a missão que Jesus nos confiou. Uma delas é a teologia da libertação. Um padre de origem peruana, Omar Gutierrez, traçou, através de uma interpretação e através da ótica do marxismo, daquelas doutrinas de Karl Marx, a ideia de que o reino de Jesus seria colocado nessa terra, e esse reino de Jesus transformaria toda a sociedade, e o reino de Jesus diminuiria a diferença entre pobres e ricos, e o reino de Jesus colocaria um reino quase que celestial nesse mundo. A teologia da libertação é para libertar o oprimido do jugo do patrão, do jugo das indiferenças sociais e assim por diante. Apesar de eu achar o discurso muito bonito, essa não é a razão pela qual Jesus morreu. Como já falei, já dei spoiler aqui, Jesus não morreu para diminuir diferenças sociais, para tentar fazer com que o mundo seja melhor do ponto de vista da política. Jesus não morreu para tentar lançar bases de um governo, de um partido político, para que a sociedade se tornasse uma sociedade melhor. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós reconhecêssemos a Jesus, recebêssemos a Jesus, que a nossa vida fosse transformada pelo poder do Evangelho, e nós viveríamos nesse mundo caótico, problemático, mas apegados à mensagem do Evangelho. Essa teologia, apesar de ser católico-romana, ela entrou em muitas searas, em muitos arraiais de igrejas evangélicas, com a proposta de entender que Jesus é um mero reorganizador da sociedade, que Jesus vai lançar uma sociedade igualitária, justa, do ponto de vista de todas as políticas aí fora. É bem verdade, meus irmãos, que alguns partidos, algumas ideologias, tentam reproduzir o que o cristianismo fez desde o seu início. Como está lá em Tiago 1,27, cuidar do órfão e das viúvas. O cristianismo sempre teve essa marca. Se você procurar depois na internet uma carta de Justino, um homem que não era considerado cristão, ele está fazendo um relato dos cristãos, que sempre ajudaram os pobres, os doentes, os famintos, aqueles que passavam por necessidade. E, detalhe, ajudavam os que não eram cristãos também. Não era só os cristãos, ajudavam aqueles que não eram cristãos. Então, isso era chamado de amor. Os cristãos ali não estavam preocupados com uma ideologia política aqui fora. Os cristãos ali não estavam preocupados com o governo atual, ou posterior, ou anterior. Estavam preocupados em servir a Jesus e ao próximo. Então, quando vem uma teologia dessa tentando resolver esse problema, ou tentando colocar que a igreja precisa cuidar mais do social, ela pode até nos lembrar que muitas das vezes nós faltamos com o social também. Mas isso sempre foi tarefa da igreja, e a igreja cristã em todo o mundo sempre foi reconhecida como uma igreja que ajuda os pobres. Essa semana teve uma fala de uma artista, Luana Piovano, dizendo que se a sua avó estivesse viva hoje, ficaria revoltada com os evangélicos, de como eles são. E eu vi algumas reações desse vídeo. Por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, naquela catástrofe, o primeiro povo a chegar lá foi o povo de igreja. Dias depois chegou o Estado, o tão famigerado Estado, para conseguir ajudar na catástrofe. Se você procurar com calma os orfanatos e
As clínicas de dependência, de recuperação de pessoas que têm problemas com drogas, você verá que a grande maioria carrega um pano de fundo de uma igreja. Nós temos até a nossa Cristolândia, que é da Organização Batista, mas tem outras clínicas também. O próprio Estado reconhece que ele não tem a capacidade de cuidar com excelência da mesma forma que a igreja cuida. Então, antes de falar e antes de tentar propor uma teologia, nós já temos essa teologia e nós fazemos a nossa parte. É claro que falhamos muitas vezes. E eu me lembro aqui de um relato daquele filme do Oskar Schindler, em que ele salva judeus comprando do seu próprio bolso judeus e colocando na sua fábrica, comprando, subornando soldados nazistas. E no final do filme, a lista de Schindler, ele fala assim: com esse anel eu poderia ter salvado um judeu. Com esse carro que está aqui eu poderia ter salvado 5 ou 6 judeus. Com essa roupa, esse terno, eu poderia ter salvado um judeu. E triste, angustiado, porque realmente, talvez, ele poderia ter salvado mais judeus. Mas aquele homem salvou milhares de judeus de serem mortos no campo de concentração. E essa deve ser a nossa angústia enquanto igreja. Podemos fazer mais, mas também, no fundo, ter a consciência de que, mesmo errando, estamos fazendo a nossa parte. Mesmo com falhas, estamos cumprindo a nossa missão. Então, essa teologia é deixada de lado porque a função da igreja não é resolver a questão política, social. A questão da igreja é servir a Jesus, amar como Jesus amou e trabalhar dia e noite pelos aqueles que precisam da mensagem do Evangelho. Outra teologia errada, também, que ficou mais forte no meio evangélico. Jesus como gênio da lâmpada, a teologia da prosperidade. Ou seja, Jesus é o gênio da lâmpada. Você esfrega uma lâmpada, faz um pedido, ou faz 3 desejos, como é na lenda, na história do gênio da lâmpada, e Jesus vai resolver. Como se Jesus tivesse a obrigação de resolver todos os seus problemas financeiros. Outra teologia errada, outra visão errada. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente se perdendo, caminhando com Jesus, sem conhecê-lo de fato. Tem muita gente dizendo até que caminha com Jesus, mas por ignorância, infelizmente, não tem um relacionamento pleno com ele. Mas o texto segue dizendo, caminhando com Jesus, agora com a interpretação correta. Agora Jesus vem dar a interpretação correta sobre quem ele é. Verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Existe uma expressão na Bíblia Shed chamada testemunha, a ideia de testemunho, que são coleções de passagens proféticas que confirmavam a obra e a pessoa de Jesus. Por exemplo, Lucas 22, verso 37. Se você olhar aqui, logo ao lado do Lucas 24, você verá Lucas 22, verso 37, dizendo assim: pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, ou seja, está citando Isaías 53. Então já havia uma interpretação, uma hermenêutica correta sobre o Messias. Eles já estavam lendo Isaías 53 e olhando, Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Porque tudo que Isaías está relatando em Isaías 53, por exemplo, faz todo o sentido. Então Jesus, nesse aspecto, ele é a chave, ele é uma chave hermenêutica, uma chave teológica para nós acessarmos o Antigo Testamento e entendermos que muitos dos sinais que falavam do Messias, ou todos os sinais que se falavam do Messias, remetem a Cristo. Então é uma hermenêutica cristológica ou tipológica. É claro que a gente tem que ter cuidado com os excessos, mas quando você vê, quando Abraão oferece e vai oferecer Isaque como sacrifício, e Deus apresenta a Abraão um cordeiro agarrado entre os arbustos, ele diz: olha, Abraão, estou oferecendo um sacrifício e por isso não haverá necessidade desse sacrifício do seu filho. Ou seja, haverá um cordeiro que virá e morrerá por Isaque, por Abraão e por todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. E esse cordeiro é o próprio Jesus. Então, é uma chave hermenêutica. Mas aqueles discípulos de Emaús insistiam em interpretar as Escrituras do Antigo Testamento de forma errada. Mas que bom que Jesus, de uma forma especial,
de uma forma particular, lhes apresentou quem ele é, Jesus, o Filho de Deus, Salvador desse mundo, para mostrar e aplicar àqueles corações. Mas mesmo assim, aqueles dois ainda não reconhecem a Jesus, não reconhecem que aquele homem que está andando com eles é o próprio Senhor Jesus. Mas cabe para nós uma lição nessa parte do texto, que nós precisamos conhecer a Jesus como ele nos ensinou. Precisamos conhecer a Jesus como ele ensinou. E não como alguns profetas da internet falam por aí de qualquer jeito. Mas aí chega um grande momento em que eles vão enxergar e reconhecer a Jesus. Esse momento é lindo no texto. Eu quero que você continue com sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Agora eles estão caminhando com Jesus, com os olhos abertos. Olha que diferença, meus irmãos. O verso 29 diz assim: mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Quem lembra daquela música Divino Companheiro sabe, Luiz de Carvalho, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Mas até aqui, nesse momento do texto, eles não tinham reconhecido a Jesus. Simplesmente convidaram para ceiar ou jantar com eles. O verso 30 diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Eles então, ou melhor, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus, ou reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença dele. Que bênção, meus irmãos. Interessante desse texto. Eles caminharam com Jesus, não sei quantos quilômetros andaram com Jesus por um longo tempo. Conversaram com Jesus por um longo tempo. Debateram com Jesus teologicamente sobre aquele homem que tinha sido crucificado há 3 dias atrás e agora não é mais encontrado dentro de um sepulcro, dentro de um local, de um cemitério. O corpo daquele homem não aparece mais. E eles pedem para aquele homem ficar com eles ali, celebrar e ceiar e partir o pão com eles. Mas quando Jesus parte o pão, aqueles homens o reconhecem. Reconheceram a Jesus no partir do pão. Tem muita gente vivendo carreira solo, vivendo do jeito que pode, se esquecendo de andar em comunhão. A ceia do Senhor é celebrada aqui, memorial. E para nós, cristãos, é o ápice, é o momento mais alto, elevado de comunhão na fé cristã. A gente pode fazer jantares, nós podemos fazer almoço de confraternização, é válido, é bênção. Nós podemos fazer várias reuniões, churrasco de confraternização, é uma bênção fazer. Mas o ápice do cristianismo, da fé cristã, ocorre no partir do pão e ao tomar do cálice, do suco de uva. É o ápice, é o momento máximo de comunhão. Onde não há, como diz Gálatas 3, não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos estão ali iguais, celebrando, comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo cálice, lembrando daquela ceia pascal, que era celebrada na Páscoa judaica, em que se assava um cordeiro e se lembrava de que aquele povo foi escravo no Egito por aproximadamente 400 anos. Mas houve uma libertação, a libertação do primogênito nos umbrais das portas, a libertação de saírem depressa daquela escravidão, daquela vida escrava, sujeita a um outro povo. Caminharam no deserto e alcançaram uma Canaã, uma terra prometida para eles. E o Evangelho não é diferente de nós e dessa mesma relação, uma relação de escravidão com o pecado, uma relação de distância de Deus, uma relação de distância da Canaã celestial, uma relação de distância da presença de Deus. Mas houve um período na história que aquele homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo e morreu no Calvário, como nós vimos aqui apresentado através da encenação de Páscoa. E ao morrer no Calvário, nos libertou da escravidão do pecado. Nos libertou da escravidão do Egito, que é o pecado. Nos libertou de uma vida distante de Deus. Os próprios hebreus naquela época
viviam, de certa forma, distante de Deus, porque era muito fácil para eles se corromperem com os manás do Egito. Mas Deus tira o seu povo do Egito do pecado, e coloca num lugar chamado igreja. E nessa igreja, as pessoas são lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Através desse lavar regenerador, através desse sacrifício, nós podemos dizer que nós somos irmãos e que somos uma família. E nós estamos superior a qualquer família. Inclusive, Jesus disse que, se for o caso, abandone a sua família biológica e fique na família de Deus. Pouca gente fala sobre isso, mas Jesus fala lá: quem não abandonar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe para me seguir, não tem parte comigo no reino. É claro que não é obrigatório você fazer isso, mas nós vemos em muitos casos que homens e mulheres abandonaram suas famílias para seguir a Jesus, porque a sua família não entendia que era necessário para aquela pessoa servir a Jesus. Graças a Deus que ouvimos até, posteriormente, a família toda recebendo Jesus. Mas Jesus fala do seu reino, da sua família e da sua comunhão. Então tem muita gente aí fora, vivendo longe da comunhão da noiva da igreja. A noiva, igreja, tem defeitos. A noiva, igreja, aqui na terra, composta por seres humanos, tem defeitos porque ela é uma instituição composta por seres humanos. Tem defeitos, sim. E se a gente quiser achar defeito, é muito fácil, muito fácil. Para começar, que a própria mídia já fala, a própria imprensa já fala, a própria sociedade lá fora já fala. A própria sociedade já tem um estereótipo de uma igreja, de generalizar a igreja como se todas fossem iguais. Corruptas, pastores falsos, membresia corrupta, membresia hipócrita. Mas existem igrejas que são saudáveis, o termo saudável é correto, que procuram viver em comunhão e tentar manter uma saúde espiritual. Mas a noiva igreja, com defeitos, continua sendo noiva. Por ela através dela, celebramos a comunhão da mesa. Nela vemos o Cristo ressurreto, como aqueles homens viram. Na celebração da ceia, na comunhão, no partir do pão, nós vemos o Cristo, mesmo que no nosso caso batista, seja cerimonial ou memorial, mas nós celebramos o Cristo. Se você ler comigo Mateus 16, 18, pois também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não prevalecerão contra uma pessoa sozinha? Não. Está falando de igreja, de comunhão. E é claro, a igreja não precisa ter um templo belíssimo, não precisa ter um hall de membros. Pode ser uma comunhão de irmãos que estão numa igreja perseguida lá na Coreia do Norte. Mas quando estão reunidos com esse propósito comum, se tornam igreja do Senhor Jesus. Esse negócio de voz e violão, carreira solo. Nem o meu cunhado Dico quer andar mais de voz e violão, né, Dico? Já arrumou o Ronaldo para andar junto, não tem esse problema, né? Então, esse negócio de andar sozinho não existe. Tem que andar em comunhão com os irmãos. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No partir do pão. Isso aqui não é só um partir do pão como um café da manhã. É a celebração da ceia do Senhor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, a volta de Jesus, ela se aproxima. Então devemos estar em comunhão. E se você deseja se tornar membro da Igreja Batista Capelinha, nós estamos com o pastor Silvio aqui, toda a diretoria, organizando datas para que você participe conosco e que você se sinta à vontade para conversar conosco, participar de um curso e se tornar membro da Igreja Batista Capelinha, seja pelo batismo, seja por reconciliação, por aclamação. Mas não deixe de fazer parte, de ter comunhão com uma igreja do Senhor Jesus, seja essa igreja ou outra igreja. E nós podemos concluir desse texto, no verso 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava sobre as Escrituras ou sobre Jesus? E aqui eu quero traçar algumas perguntas e encerrar. A primeira pergunta: o seu coração queima por Jesus? Quando você ouve falar de Jesus, eu me lembrei agora de uma música do Nelson Ned, linda, antiga, a pessoa da antiga vai se lembrar. Quando eu falo de Jesus, a minha alma pega fogo, pois eu sinto o seu renovo dentro do meu coração.
Quando você fala de Jesus, o seu coração arde, queima. Queima no sentido de saber quem é Jesus, o que Ele fez por mim e por você. Uma outra pergunta eu quero fazer: você entendeu de fato quem é Jesus? Se entendeu, está em comunhão com a sua noiva? E se não está em comunhão com a noiva, faça o quanto antes. Esse negócio de voz e violão, esse negócio de viver sozinho, meus irmãos, não dá certo. Eu sei que tem muita gente enfrentando problemas. Eu sei que tem muita gente que já passou por lutas. Tem muita gente que já se frustrou com a igreja, porque encontrou a expressão que nós podemos chamar de igrejas tóxicas. Infelizmente, sinagoga de Satanás, como Jesus disse. Igrejas que servem mais para expulsar os que estão dentro do que trazer os que estão de fora. Mas isso não significa porque existam igrejas ruins, que não existam igrejas saudáveis, que procuram servir a Jesus e, com todas as limitações, falar do amor de Jesus e viver o amor de Jesus. Se nessa noite você já reconheceu Jesus como Messias, se você adora como tal, que tal celebrar a Jesus em comunhão plena com a sua noiva? Eu gostaria de orar por você nesta noite. E se você ainda não recebeu a Jesus no seu coração, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu vejo aqui, pelo auditório, que pessoas aqui, graças a Deus, estão em comunhão constante conosco. Mas se você ainda está desejoso de fazer parte da comunhão plena com essa igreja ou com outra igreja, faça o quanto antes. Procure o pastor Silvio, ou me procure, ou outro irmão, e diga e fale para nós o desejo de se tornar membro dessa igreja. Porque a gente não está preocupado com números, no sentido de numerolatria, de adorar números, de estatística, de métricas, para a gente apresentar um relatório lindo simplesmente com números. O desejo enquanto igreja do Senhor Jesus é que pessoas de fato sejam transformadas pelo poder do Evangelho. E assim, sendo transformadas pelo poder do Evangelho, congreguem conosco para caminharmos juntas até a Canaã celestial. Esse é o nosso desejo. Não queremos crescer de forma desordenada. Queremos crescer com pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E se você deseja se juntar a nós, imperfeitos, você também é imperfeito, junte-se a nós, procure, pastor Silva, me procure para que nós possamos conduzir você nos processos da membresia. Eu quero orar por você nesta noite. Você que está afastado, você que está desanimado, você que está triste, você que se frustrou com a igreja, porque, e com toda a razão, encontrou pessoas ruins ao longo da sua caminhada. Eu quero orar para que seu coração arda de novo, tenha ardor pela mensagem do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, entendendo que a igreja do Senhor Jesus faz parte desse processo. Eu quero orar por você, seja você na internet ou você aqui conosco nesse auditório, nesse templo. Mesmo sentados, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua ressurreição, que não foi em vão. Obrigado por tão poderoso milagre, que é o milagre da salvação, ó Deus. Obrigado que, por mais de 2000 anos, e com todas as dificuldades, a igreja do Senhor Jesus se mantém de pé, como agente do reino, como noiva de Cristo. Ó Deus, nesse presente século que vivemos uma era de distrações, uma era em que nós ficamos confusos com tantas informações erradas, tantas informações que nos fazem perecer com interpretações erradas da Bíblia, Deus. Que nós possamos nos apegar ao Senhor Jesus e entender a mensagem do Evangelho e seguir firmes na caminhada, Deus. Na caminhada que nos levará a Canaã, Canaã celestial, que nos libertou do Egito espiritual, do mundo de pecado, e agora podemos caminhar uma Canaã felizes, convictos, satisfeitos, plenos, ao saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus. E se alguém nessa noite que está desanimado, se alguém nessa noite que está cansado, que o Senhor renove a esperança no seu coração, ó Deus. Que o Senhor, através do Espírito Santo, agite esse coração e que esse coração queime pelo Teu Evangelho. É o que nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.